Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. Você sabe que esta semana na Rede Novas de Paz de Comunicação estamos estudando esse tema, encontrando forças em meio às fraquezas. E a palavra de hoje, querido, querida, é uma palavra para você que se sente fraco, fraca, e muitas vezes convivendo com essa fraqueza, com essa debilidade, pensa, imagina que Deus não está nem aí, que Deus te esqueceu. Mas o Senhor tem uma palavra hoje para você. E a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã é: apesar das suas fraquezas, Ele te ama. Guarde bem isso com você. Apesar das nossas fraquezas, Ele nos ama. Aliás, quando eu abro aqui a Bíblia, você também sempre que dá uma olhadinha, que dá uma lidinha na sua Bíblia aí que você tem na sua casa. Eu não sei se você percebeu, mas parece que Deus sai procurando, sai atrás de pessoas com debilidades, pessoas com fraquezas. Quando a gente acompanha toda a história humana e bíblica, a gente vê pessoas que Deus chamou de amigos, pessoas que cometeram deslizes graves. Moisés é tido até hoje pelo povo judeu como talvez o maior profeta que Israel já teve. E o curioso é que Moisés foi chamado pelo Senhor, mas o gênio de Moisés não era dos mais fáceis. Quando você vai ler a história de Moisés, você vê Moisés matando um egípcio e, para complicar ainda mais, enterrou aquele homem pensando que ninguém tinha visto. Depois Moisés é acusado por esse crime, foge com medo de morrer. Moisés não tinha um gênio fácil. Mas foi Moisés, o homem escolhido, chamado por Deus para uma grande missão. Seu líder do povo de Israel na saída do Egito em direção a Canaã. Você quer ver outra coisa? Outro exemplo? Abraão. Um homem que foi chamado de amigo de Deus, um homem que tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus. Mas diz a Bíblia que quando saiu de sua terra, por 2 vezes, Abraão disse que sua mulher era sua irmã com medo de morrer. Sansão foi outra pessoa que por desobediência perdeu a força, morreu tragicamente. Por causa dessa desobediência, Dalila o enganou, ele contou para ela onde estava a sua força. Mas a Bíblia fala que nos últimos momentos de vida, já cego, preso dentro do templo de Dagon, sendo humilhado, Sansão faz uma oração agarrado às colunas que sustentavam Dagon, e Deus ouviu a oração de Sansão. Eu poderia citar tantos homens da Bíblia. Davi, outro homem que amava a Deus, mas caiu em pecado por força da fraqueza. Você conhece muito bem a história. Davi estava lá no terraço do palácio quando vê Batseba tomando banho. Diz a Bíblia que ele não só a desejou, como a possuiu e ainda por cima matou o marido para não ser descoberto. Perde o filho daquela relação devido ao pecado. Mas diz a Bíblia que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tudo isso que eu te falei estava no Velho Testamento. E quando a gente abre a Bíblia, se debruça sobre ela aqui no Novo Testamento, aí nós temos aí outro grupo de pessoas também, que a exemplo do Velho Testamento cometeram deslizes, falhas, fraquezas.
mas mesmo assim foram amados pelo Senhor. A palavra hoje é para você, que de repente caiu num deslize, caiu numa fraqueza. Eu quero dizer para você que o Senhor te ama. Pedro era um homem medroso, temperamental. Pedro tinha um temperamento totalmente instável. Pedro era um homem afoito. E quando Jesus foi preso, ele puxa aquela espada, corta a orelha do soldado. Mas a Bíblia fala que Pedro também, numa hora tão necessária, quando alguém pergunta a ele, olha, você é um deles, né? Você faz parte aí do grupo daquele homem ali? Pedro disse, não. Nunca ouvi, nem lhe conheço. Resumindo, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê pessoas que erraram, vacilaram na fé, mas a Bíblia fala que quando elas reataram um relacionamento com Deus, houve uma intervenção divina na vida dessas pessoas e esse relacionamento foi novamente restabelecido. Hoje não é diferente. Deus está à procura. Deus está chamando homens e mulheres cheios de falhas, mas com um coração pronto para se arrepender. Porque afinal de contas todos nós somos falhos. Eu não sei você, mas aqui agora, falando aqui no microfone, eu posso enumerar uma lista de fraquezas que eu tenho. Nós temos fraquezas de todos os âmbitos, em todas as áreas da vida. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, muitas vezes fraqueza até de caráter. Mas o importante é saber o que fazer com cada fraqueza. Se a gente vai usá-las para o mal ou se a gente vai levá-las perante aquele que pode perdoar pecados. É conversar com Deus, é colocar o joelho no chão. Há dias atrás eu conversava com um jovem, ele me procurou lá na igreja e disse, irmão Ibe, eu preciso muito da sua ajuda, eu quero que o senhor me ajude, pelo amor de Deus. E eu disse, o que é que você está enfrentando? Ele disse, olha, irmão Ibe, eu não posso ver uma mulher. Meus pensamentos estão me atormentando. Eu procuro ser fiel a Deus. Irmão Ibe, eu venho para a igreja. Eu tenho procurado ser fiel ao Senhor, mas isso está me perseguindo. E eu olhei para ele e disse, olha, a primeira coisa linda que você já fez foi reconhecer a sua fraqueza. E ele disse, qual é a solução? O que é que eu devo fazer? Eu disse, olha, se a gente alimentar olhares e pensamentos que não agradam ao Senhor, isso vai se transformando em um lobo dentro da gente. É como uma pessoa que quer perder peso. Qual é a primeira recomendação que até quem não é nutricionista sabe dar? É fecha a boca. Não é assim? Você vê o sujeito engordando. Qual é a primeira recomendação que a gente sempre dá? Rapaz, você está comendo demais. Fecha mais a boca, não é isso? Em relação à vida espiritual, não é diferente. Aquilo que eu mais alimento é aquilo que pode me fazer crescer espiritualmente, mas pode me trazer ruínas. E eu cheguei para aquele jovem e disse, olha, escute a recomendação da palavra, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Disciplina os teus olhos. A palavra do Senhor diz que se for para entrar no céu sem os olhos, se for para entrar no céu por alguma coisa que está atrapalhando essa entrada, vai lá e arranca. Mas esse arrancar não é pegar uma faca, não é pegar uma serra e cortar e arrancar o membro do corpo, não. É você disciplinar essas coisas que muitas vezes atormentam você. Eu disse a ele, olha, não fica na frente de um computador sozinho. Procura estar lendo a palavra, procura desviar os teus olhos daquilo que te perturba, daquilo que te leva a pecar.
Porque José passou por esses momentos. É muito fácil tão somente trazer à luz, pregar sobre as virtudes de José. Mas não foi fácil, porque José não era de metal, não era de bronze, era de carne e osso. Você está pensando que foi para José olhar para aquele mulherão que era a mulher do oficial de Faraó, de Potifar, e encarar aquela situação? O que nós temos que entender e aprender é que as fraquezas que muitas vezes quer nos jogar dentro da vala para nos afastar de Deus, é saber lidar com elas. Eu tenho que orar, jejuar, sim, mas eu tenho que correr delas. Foi assim que José conseguiu se livrar daquele problema. José foi, deixou a roupa, deixou tudo, mas correu daquela mulher. José era um homem de oração? Sim. Era um homem de comunhão com Deus? Claro que era. Porque aonde José colocava a planta dos pés, Deus tinha compromisso com ele e abençoava ele. Aonde José fosse, a bênção do Senhor acompanhava José. Mas a Bíblia fala que na hora de enfrentar a mulher de Potifar, José correu. Correu. O que é que José me ensinou com aquela atitude? Que há coisas que não adianta eu orar, jejuar, ler a Bíblia, dar glória a Deus e aleluia e querer encarar. Não adianta, eu tenho que correr dela. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus te ama muito. Apesar das tuas falhas, fraquezas. E se tem uma coisa que Deus acha lindo é quando a gente chega diante dele e em vez de se justificar, a gente se rende diante dele e faz como aquele publicano, diferentemente do fariseu que chegou dentro do templo e foi querer dar uma de bom para Deus. O publicano, de cabeça baixa, olhava para o chão e batia no peito dizendo: "Sê propício a mim que sou pecador." Aqui é onde mora o segredo. Porque Deus sabe que aqui não tem ninguém bonzinho. Deus conhece os nossos corações. Aliás, os nossos corações é terra que só Ele anda. Nem eu e você conhecemos o nosso coração. Mas se tem uma coisa que agrada a Deus, irmãos, eu sempre costumo dizer que os pecados desses homens que tiveram comunhão íntima com Deus não foram fáceis. Se a gente pudesse criar uma hierarquia de pecados, o que Davi, por exemplo, fez, mesmo numa sociedade tão imoral, tão violenta como essa que a gente está convivendo, onde se mata mais gente do que na guerra da Síria, onde a violência está se tornando algo banal, mesmo numa sociedade como essa que eu e você convivemos todo dia com ela, o pecado que Davi cometeu seria algo tão absurdo. Mesmo hoje, mandar matar o cara para ficar com a mulher dele, quando o rei tinha todas as mulheres do reino que quisesse, claro, as mulheres que não tivessem compromisso, Davi poderia ter as mulheres, quantas mulheres quisessem, mas mandar matar o cara para ficar com a única mulher que ele tinha. Você já pensou? Que maldade! Você já pensou? E o pior é que ele tenta acobertar tudo, ele tenta, sabe, manda até o próprio Urias para a guerra, levando a carta do sepultamento dele. Quando Joabe abre a carta, Urias não sabia que Davi estava pedindo para mandar matá-lo, porque colocá-lo na frente da batalha era pedir a morte dele. Você vê a inocência de Urias e a maldade de Davi. Mas a Bíblia fala que Deus olha do céu para esse homem e vê Davi se arrependendo. Vê Davi dizendo: "Eu pequei, contra ti somente pequei." Deus olha para esse homem e vê esse homem gritando, chorando, com o coração cheio de angústia, dizendo: "Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto." E a Bíblia fala que quando Deus olha para uma cena como essa, diz assim: "Não, Davi é o homem segundo o meu coração." Um homem que reconhece suas falhas, fraquezas. O Senhor te compreende. A palavra hoje é para você que está dizendo: "Olha, eu estou cheio de fraquezas, eu sou fraco." Mas ei, Jesus te ama. Você não tem fraquezas por acaso.
Deixa eu dizer algo muito sério para você. Essas fraquezas é a fonte de manifestação do poder de Deus na tua vida. É o meio que Ele pode te usar. Quantas pessoas hoje não têm um testemunho tão bonito? Porque estava no meio do lamaçal do pecado, no fundo do poço. E Deus foi lá, tirou, deu um novo nome, um novo caráter. A pessoa hoje está aí feliz, dando glória a Deus, contando o seu testemunho. Porque muitas vezes, quando a gente está se achando forte demais, isso gera na gente, sabe o quê? Individualismo, egoísmo. Mas quando eu e você admitimos a nossa fraqueza e buscamos força em Deus, Deus manifesta a sua glória na minha vida e na sua. Claro que eu não estou usando isso aqui, como diz Paulo, que a gente não pode usar a graça para cometer desgraça. Ah, já que eu tô falho, eu tô aqui passando por essas fraquezas, agora é que eu vou pecar porque Deus me ama? Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. Essa palavra é para você que está se sentindo fraco, que cometeu falhas, erros, está se achando a pior das mulheres, o pior dos homens. A palavra hoje é para você. Admita suas falhas, suas fraquezas, seus defeitos. Se coloca diante do Senhor e diz: Deus, eu quero mudar essa situação, porque Deus muda situações. Seja honesto com você mesmo. Diga para Deus: Deus, olha, eu sou um ser humano que tem falhas, fraquezas, mas eu quero sair dessa situação. E eu vou dizer algo mais para você. As nossas fraquezas nos impede de sermos arrogantes. E quando eu falo isso, eu me lembro, sabe de quem? De Paulo. Paulo disse: para que eu não me exaltasse demais, pela excelência das revelações foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Paulo sabia que se deixasse, seu espírito se exaltaria pelo conhecimento, pela intelectualidade que Paulo tinha. Então, muitas vezes, queridos, o que acontece com a gente, as falhas, as fraquezas, é Deus me cutucando, te cutucando, dizendo: ei, cuidado para não falar mal dos outros, hein? Porque você também tem defeitos. Ibe, cuidado, fecha a tua boca, porque tu não é nenhuma peça boa não, hein? É Deus me cobrando, te cobrando. É por isso que a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo. Eu acho lindo essa expressão de Paulo. Quando ele reconhece, Paulo aqui é uma pessoa que é honesto consigo mesmo, e diz para que eu não me exaltasse demais, porque Paulo recebeu muita coisa de Deus. Paulo disse: pela excelência das revelações que me foi dado, no meu corpo eu trago um espinho, um mensageiro do diabo, que bate em mim toda hora, que bate na minha cara. Paulo reconhecia que mesmo sendo o maior plantador de igrejas do cristianismo, Paulo tinha defeitos. Paulo sabia que mesmo escrevendo tantas cartas, um homem tão usado de uma forma poderosa por Deus, Paulo tinha falhas. É tanto que ele se reconhece nisso e grita: miserável homem que sou. E isso é magnífico. Parece um paradoxo, algo contraditório. Falhas, fraquezas é magnífico, é maravilhoso na vida do ser humano, sim. Não para ele continuar no erro, mas para ele reconhecer que ele não pode botar o dedo na cara de ninguém e se achar melhor do que ninguém. Tem muita gente por aí que Deus permite que aconteça coisas com ele, na família dele, porque muitas vezes ele pensa que é mais crente que todo mundo.
Mas eu quero dizer para você nesta manhã, você que por algum motivo errou, fracassou, falhou, que Jesus te ama. E é preciso que você se levante dessa situação que você se encontra. Porque também não vou ser hipócrita de dizer para você, olha, você caiu, falhou, fique aí do jeito que você está, que Jesus te ama. Não, seria uma mentira deslavada muito grande minha. Eu quero dizer para você, você falhou, fracassou, mas você tem que se levantar, tomar uma atitude, e Jesus de fato te ama. Os planos estão aqui de pé na sua vida, as promessas, todas elas estão de pé. Agora é preciso que você tome a atitude que o filho pródigo tomou. O que foi que ele disse? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Se não se levantar, se apenas reconhecer os erros e não tomar uma atitude, o que foi que Davi disse? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu pequei, somente contra ti pequei. Davi sabia que tinha pecado, Davi sabia que ia ter consequências, Davi sabia de tudo isso e Davi resolveu tomar uma atitude como o filho pródigo tomou. E são essas atitudes que agradam o coração de Deus. Aliás, quando você abre o Novo Testamento, você só vê Jesus atrás de pessoas fracas, pessoas que cometeram falhas. Você já percebeu isso? Que Jesus faz questão de passar por onde qualquer judeu evitava passar? Jericó, para ir atrás de quem? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Mas Jesus fez questão de ir naquela fonte para conversar com aquela mulher. Quando você lê os 4 evangelhos, você só vê Jesus procurando pessoas cheias de fraquezas para tentar ajudá-las. Já percebeu isso? Jesus entra em Jericó em busca de quem? Zaqueu. Quem é Zaqueu? Um ladrão. A fama dele era essa dentro de Jericó. Mas Jesus foi lá e quando coloca os pés dentro da casa dele, diz: hoje entrou salvação nessa casa. Jesus foi o advogado da mulher adúltera. Todo mundo já com uma pedra, um tijolo na mão. Jesus disse que quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Jesus sempre fez questão de ir atrás daqueles que as pessoas diziam: não tem mais jeito, não presta, joga fora, é descartável, não tem saída, esse aí tem jeito não. Jesus estava sempre atrás dessas pessoas para dizer para cada uma delas: ei, eu te amo. Você cometeu uma falha, mas eu te amo. Você está de repente aí lidando com uma fraqueza, está difícil para você, mas eu te amo. Foi isso que Jesus fez. A própria escolha dos seus discípulos já nos mostra isso. Jesus poderia muito bem pegar 12 homens preparados, entrar dentro do sinédrio, escolher 12 homens preparados dentro da lei. Gente não faltava para isso. Mas Jesus foi lá na praia da Galileia, atrás de quem? De um complicado como Pedro. Pense num sujeito complicado, era Pedro. Jesus foi lá. É esse complicado que eu quero. Sujeito de um comportamento instável. Ora era uma coisa, ora era outra. Ora queria uma coisa, ora queria outra. Jesus disse: é ele que eu quero. É o complicado Pedro, o papel de embrulha-prego, o ignorante, é esse que eu quero. Irmãos, Jesus passou uma noite inteira orando para escolher, sabe quem? Judas. Se fosse eu, alguém dizia: tá aí, não ora. O evangelista Ibinés não orou, escolheu Judas para ir para estar ajudando ele na igreja. Sabe o que é isso? Que não ora. Jesus passou uma noite inteira orando para escolher Judas. Eu pergunto a você, ele não sabia que era Judas? Ele não sabia o que Judas ia fazer? Claro que sabia. 100% homem, mas também 100% Deus. Passou a noite inteira orando para escolher quem? Judas. Para escolher quem? Pedro. Será que Jesus não sabia? Sabia de tudo.
Mas Jesus disse: eu vou apostar nesses homens, cheio de falhas, cheio de fraquezas, mas ao final do meu ministério, esses homens serão outras pessoas. É isso que é magnífico em Jesus. É isso que é surpreendente em Jesus. Psiquiatra, psicólogo Augusto Cury, ateu, era um ateu convicto. Ele chegou a dizer que era mais ateu do que Karl Marx, do que Engels. Mas ele disse: quando eu comecei a estudar, através da psiquiatria, da psicologia, o comportamento de Jesus Cristo, eu deixei de ser ateu, porque não existiu no mundo um homem como esse. Não existiu no mundo um homem com uma capacidade como esse aqui, que vai atrás de quem não presta, sabendo quem era a pessoa, porque uma coisa é eu e você acreditar em alguém sem saber as intenções. Uma coisa é eu e você que não conhece o coração, a mente da pessoa, mas Jesus sabia quem era um, por fora e por dentro. Mas Jesus apostou em cada um deles. Para que prova de amor maior do que essa? Será que Jesus não sabia que Pedro iria traí-lo? Claro que sabia, a ponto de dizer: Pedro, não diga isso que você é um super-homem, Pedro. Não fale isso, porque, Pedro, quando o galo cantar, você vai me negar. Sabia de toda a história de Pedro, como sabe a minha, como sabe a tua, como sabia de Judas. Jesus sabia e sabe de tudo. E Ele está sempre pronto para dizer para mim e para você: eu te amo. Eu te amo. Agora não permaneça no erro. Foi o que Ele disse à mulher adúltera: vai em paz, mas não peques mais. Quando Ele colocou os pés na casa de Zaqueu, que Zaqueu disse: Senhor, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Eu vou ser um novo homem a partir de hoje. Aquele velho Zaqueu morre. O que é que Jesus disse? Hoje entrou salvação nessa casa. Porque quando eu e você tomamos uma atitude de mudança, as coisas mudam também para mim e para você em todos os aspectos, por fora e principalmente por dentro. Nessa manhã Jesus está dizendo para você: olha, eu te amo. Eu tenho uma solução para você. Ele sabe que eu e você somos humanos, cheio de falhas, cheio de problemas. Ele conhece a gente. Jesus sabe. Jesus sabe quem sou eu, quem é você. Ele conhece as nossas limitações. Ele tem visto o que você tem feito aí às escondidas. Ele tem visto. Ele tem visto também as tuas lágrimas, a tua vontade de não ser isso que você tem sido, um crente de fachada, um conversador. Ele sabe. Pedro também era assim. Ora era pedra, ora era tijolo, ora dizia: não, conte comigo, eu vou contigo até a morte. Ora dizia que não sabia quem era Jesus. Mas Jesus acreditou nele. Jesus deu sempre uma nova chance a Pedro. E hoje Ele está dizendo para você: eu sei que você tem sido falho, eu sei que você tem errado, porque Ele nos conhece. Antes da gente nascer, e Davi sabia disso, quando no Salmo 139, Davi foi claro em dizer: eu era uma substância informe, Deus já me conhecia. Só o fato de você estar vivo significa que Deus te ama. Porque a ciência diz que nessa corrida de fecundação do óvulo, você chegou primeiro. E isso não aconteceu por obra do acaso. O Senhor sabe o que você está passando. E Ele está dizendo: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ele reconhece as nossas fraquezas e está dizendo para mim e para você nesta manhã: eu te amo.